Olá pessoal, dando continuidade aos métodos instrumentais ópticos, vamos ver Introdução à Abscessometria, a parte 2, certo? É a parte mais importante, é aqui que nós vamos ver como converter, o sinal que nós vamos obter no equipamento e converter em informação química, tá certo? Então vamos lá. Então primeiro, a técnica de abscessometria, ela vai estar envolvendo a absorção da energia. E eu já falei na aula anterior que quando o elemento absorve energia, dependendo da quantidade de energia, vários efeitos podem ser observados. Transição eletrônica, rotação, vibração, tá certo? Isso tudo é baseado nos postulados da teoria quântica. Nós já vimos que os átomos, íons e moléculas, eles podem existir em estados definidos de energia. E para que haja alteração desse estado, deve estar envolvido a absorção ou emissão de energia. Quando os átomos, íons e moléculas absorvem ou emitem radiação, poderá ocorrer uma transição eletrônica se essa quantidade de energia for exatamente a mesma que corresponde à diferença entre o estado de menor energia e o estado de maior energia. E a energia envolvida na transição de um estado para o outro é dada pela equação de Planck, que nós já falamos aqui. Mas nós podemos resumir isso e ficar mais fácil de você entender por essa imagem aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte: os elementos estão no seu estado fundamental de energia, que é o estado de menor energia. Quando eles absorvem uma quantidade certa de energia que permita a ele fazer uma transição eletrônica, então ele passa do estado fundamental para o estado excitado. Essa é uma situação instável. Ele tende a retornar ao seu estado de energia original, seu estado fundamental, e nessa volta há emissão de energia. Então nós vamos começar a estudar as técnicas que está baseado nesse fenômeno de absorção e emissão de energia. Então, em algumas técnicas, o elemento vai ser excitado, aí nós vamos ver como fazer a excitação desse elétron, desse elemento, para que ele passe de um estado de energia mais baixo para um estado de energia mais alto, ocorrendo então uma absorção da energia. Por isso que o nome da técnica que nós estamos falando agora é abscessometria. Nós vamos ver os métodos que fazem a excitação de um elemento do estado fundamental para o estado excitado e medimos a absorção da energia. Então nós vamos ver a absorção no UV visível, vamos ver a absorção atômica. Então são técnicas que se baseiam na medida da absorção da energia. Já outras técnicas trabalham do lado de cá, ou seja, excita os elétrons, quando ele volta para o estado normal, eles medem a intensidade da emissão que está sendo liberada, emitida. Então nós temos um conjunto de técnicas que trabalham medindo a absorção da radiação e outras emissão. A energia envolvida aqui é dada pela equação de Planck, tá certo? Então resumindo é isso. E como é que nós podemos fazer essa excitação? Então, a excitação de elétrons pode ser feita de diversas formas, utilizando raio-x, por exemplo, corrente elétrica, chama, UV visível. Então, por exemplo, nós estamos estudando agora, começando a estudar abscessometria. Essa primeira técnica nós vamos usar para excitar os elétrons a radiação ultravioleta e a radiação visível, que é aquela cujo comprimento de onda vai de 400 a 700 nanômetros. Podemos ter também a radiação eletromagnética, a reação química. Então existem diversas formas
para fazer essa excitação. E esse espectro é o gráfico que vai ser formado, né? Ele normalmente vai relacionar a radiação absorvida ou emitida com comprimento de onda ou frequência. Lembre-se que eu falei, né, na parte 1 desse assunto, que, né, comprimento de onda e frequência são coisas que nós vamos estar sempre falando, porque os equipamentos tomam como referência ou o comprimento de onda ou a frequência de uma radiação. Absorção de radiação. Então vamos falar agora do processo de absorção. Então toda vez que uma radiação atravessa uma camada sólida de um gás ou de um líquido, alguns comprimentos de onda, ou seja, parte da sua energia, pode ser absorvida pelo material. E essa energia absorvida é aquela que é exatamente a diferença da energia entre o estado fundamental e o estado de maior energia, tá certo? Então, uma vez que as transições são limitadas e únicas para cada espécie, a representação dessa absorção em função do comprimento de onda pode ser empregado para caracterizar quimicamente a matéria. Nós vamos ver que as substâncias químicas têm um comprimento de onda definido, que é aquele comprimento de onda que é absorvido para poder produzir a transição. Então, toda vez que formos realizar uma análise por essa técnica de absorção, você vai observar que cada elemento é analisado num determinado comprimento de onda. Por que isso? Porque é aquele comprimento de onda que vai produzir essa transição do estado fundamental da energia para o estado excitado. Isso é característica que a gente usa para analisar um elemento, tá certo? Então, por exemplo, se a gente quiser analisar ferro em água, eu vou usar o comprimento de 510 nanômetros, porque a gente já estudou, já fizemos experimentos, que é nesse comprimento de onda que há uma absorção de energia pelo ferro. Se a gente for para cobalto, aí já chega para outro comprimento de onda, 500 nanômetros. Então, é isso que permite que eu possa usar essa absorção de radiação para analisar elementos diferentes. Cada um vai absorver num determinado comprimento de onda ou frequência. E os tipos de absorção a gente já viu. A absorção pode ser átomo, nós vamos estudar essa técnica muito poderosa, a absorção atômica, para análise de metais. Absorção molecular para compostos orgânicos, inorgânicos também, e absorção de campo magnético, que é a ressonância nuclear magnética, que do ponto de vista de química analítica tem algumas aplicações, mas é muito mais para investigação de estrutura. E aqui um esquema básico de como é que a gente faz a medida, né, da absorvância. Veja, primeiro detalhe, essa análise ela deve ser feita sempre em solução. Então, o nosso material tem que ser solúvel, temos que fazer um tratamento, se ele não for totalmente solúvel, nós temos que fazer um tratamento para ter esse material solubilizado. E aí, vamos colocar em um recipiente, isso aqui, verdezinho, que pode ser normalmente da forma retangular ou da forma cilíndrica, feito um tubo de ensaio. Isso aqui nós normalmente chamamos de cubeta, que contém a amostra. Na parte experimental a gente vai falar mais disso. Esse B aqui representa a largura da cubeta. A cubeta é totalmente preenchida com a solução e nós vamos incidir um feixe de radiação que ao passar por essa solução, uma parte será absorvida e o restante será transmitida. Então não podemos esquecer que P0 é maior do que P. Quer dizer, a radiação incidente na solução, né, é menor do que a que é transmitida. É claro, porque a solução vai absorver uma parte da radiação incidente. Ok? Bom, o equipamento permite fazer duas medidas. A medida do que nós chamamos transmitância,
que é representado pela letra T, e a medida da absorvância. Então, gente, eu estou em química analítica, eu quero achar a concentração. Então, nós temos, e vamos falar ainda hoje, a lei de Lambert-Beer. Esses dois cientistas, eles puderam converter, fizeram um trabalho onde comprovaram matematicamente que eu poderia converter a medida da absorvância em concentração. Lembre-se do que eu disse na introdução aos métodos instrumentais de análise. O equipamento ele não faz, né, milagre, ele não dá concentração direto. Os equipamentos usados em análise instrumental, eles medem uma propriedade do sistema. Então nós vamos usar um espectrofotômetro, é o equipamento que nós iremos usar na primeira prática, né, sobre esse assunto. Nós vamos usar o espectrofotômetro e a coisa que ele faz é medir a absorvância, é o que foi absorvido pela solução. Mas usando o modelo matemático de Lambert-Beer, nós vamos converter essa absorvância em concentração, tá certo? Então, aí eu posso pegar uma solução, medir a absorvância dela e achar a concentração, tá certo? Hoje a gente mede direto a absorvância com a eletrônica que tem os equipamentos, mas era difícil antigamente, né? Na época dos equipamentos analógicos, se medir a transmitância. Nós medíamos, se medir diretamente a absorvância. Por quê? Porque a absorvância é uma escala logarítmica. A absorvância é menos o log da transmitância. Então hoje não tem problema, os equipamentos são digitais. Mas o que a gente fazia normalmente era medir a transmitância. E o que é a transmitância, gente? É a razão entre P e P0, ou seja, a razão entre a luz transmitida, a radiação transmitida e a radiação incidente. Isso varia entre 0 e 1. Como os equipamentos eram analógicos, para facilitar a leitura, então a escala dele ia de 0 a 100. Na verdade, a gente lia a porcentagem de transmitância. Então, inclusive, ainda hoje, os equipamentos estão lá. Você seleciona se você quer medir a porcentagem de transmitância ou absorvância. Não tem sentido, mas hoje em dia a gente medir a transmitância. A gente mede logo a absorvância, porque com a lei de Beer eu converto em concentração. Mas era assim que a gente trabalhava. E os equipamentos ainda mantêm essa medida. Mas eu posso logo medir a absorvância. Então não vamos esquecer, a absorvância é menos o log de T. É isso que o equipamento vai dar para a gente. Só isso, tá certo? Agora, gente, eu tenho um problema aqui. Quem puder me ajudar, veja o seguinte. Matematicamente está tudo bem definido. O equipamento mede a absorvância. Só que quando a gente chega no laboratório, eu posso começar a ter alguns problemas nessa medida. Veja o seguinte, o que é que eu quero medir? Eu quero medir a absorvância do analito. O quanto o analito, que é a espécie química que a gente quer determinar a concentração, quanto foi que ele absorveu da energia, correto? Aí eu vou pegar a minha solução, vou colocar beta. Aí veja os problemas que podem acontecer. Primeiro, o solvente, eu disse a vocês que o material tem que estar em solução. Se o material naturalmente não é líquido, eu vou dissolver ele em um solvente. Então, o solvente poderá absorver também a energia. Aí veja o problema. Eu quero, para poder jogar na equação de Beer, só o que foi absorvido pelo analito. Mas se o solvente absorve, o equipamento vai medir tudo junto. Quer ver outro problema? Se a sua solução não for 100% homogênea, quando a luz incidir aqui na solução, se a gente tiver sólidos em suspensão,
poderá ter o espalhamento da radiação. Eu vou perder energia. Quer ver outro problema? A radiação poderá sofrer reflexão na superfície da cubeta, das paredes da cubeta. Então veja, eu quero medir a absorvância do analito, mas essa medida experimental pode estar envolvendo a absorvância do solvente, posso perder energia porque pode ter dispersão da radiação se ela não for 100% homogênea, e ainda posso perder energia por reflexão na superfície das paredes da cubeta, tá certo? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradazinha aqui, tá certo? Porque eu não queria que esse vídeo se estendesse muito, e aí a gente continua essa mesma aula, então é como se fosse uma parte 3, tá certo? Para continuar a explicação. Falta pouco, mas eu não queria me estender muito tempo, tá certo? Então até breve.